O Senhor Jesus, ele nos ensinou 3 passos importantes para obtermos respostas de Deus para nossas orações. Bom, vamos lá em Mateus capítulo 21, versículo 22. Está escrito assim na palavra de Deus: E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Vamos dividir em 3 partes esse versículo. Primeiro, Jesus fala sobre tudo o que pedirmos em oração. O primeiro passo é pedir. Quem não pede, não recebe. Eu costumo dizer que Deus, ele ouve todas as orações, mas nem todas ele responde. Por quê? Porque existe um método, existe uma maneira, existe aqui um ensinamento para que possamos obter a resposta das nossas orações. Não é simplesmente pedir, tem o passo a passo. E eu acredito que você que está pedindo algo a Deus já examinou a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Lá está escrito: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É importante que você não fira nenhum princípio da palavra de Deus. Não adianta pedir algo a Deus que não está de acordo com a palavra dele, que não tem respaldo bíblico. Se você ainda não tem certeza se aquilo que está pedindo a Deus é ou não da vontade dele, o primeiro passo para você é ter essa certeza. Bom, de posse dessa certeza, agora vamos entender que depois você precisa pedir. E pedir a Deus é quando você não tem condições de resolver. Porque Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Nós pedindo a Deus coisas, ou para que Deus faça algo que é a obrigação delas. Elas é que deveriam fazer, ou que já deveriam ter feito. Entenda isso. Deus só vai agir onde você não pode agir. Deus só vai fazer o que você não pode fazer. Deus só vai se manifestar onde os seus recursos humanos se esgotarem. Deus só vai trabalhar onde você já não pode mais trabalhar. Guarde isso no seu coração, tá bom? Deus só vai fazer o que você não pode fazer. E o segundo passo? O segundo passo é crer. Crer é um verbo e o verbo indica ação. Eu não creio parado, eu creio agindo. Vou dar um exemplo para você. Você pediu a Deus um filho, mas às vezes você está errando no momento de crer. Exemplo, se você pede a Deus um filho, você, então agora, o segundo passo é crer. E crer é o quê? É preparar o quartinho da criança, do bebê, é começar a comprar as roupas, é se preparar. Crer é agir. Há pessoas que confundem fé com crer. Eu vou explicar para você. Crer é um verbo, fé é um substantivo. Você manifesta o seu crer agindo. Se eu peço a Deus um carro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter habilitação. Se eu ainda não tenho, eu vou entrar numa autoescola. Eu vou me preparar. Por quê? Porque eu creio que Deus vai me dar um carro. Eu tenho que ter uma garagem para guardar esse carro. Eu já estou me programando, já estou vendo questões de seguro. Eu já estou me programando porque eu creio que Deus vai me dar um carro. É a mesma história daquela mocinha que o pastor chamou a igreja para orar e os irmãos marcaram um dia na igreja junto com o pastor e o pastor falou: nós vamos para o monte e lá iremos orar para Deus mandar chuva. Só que quando eles chegaram no dia que estava programado, alguém disse: falta a irmã fulana. Era uma jovem. E o pastor falou: ah, mas eu não posso mais esperar. De repente a irmã fulana apareceu e ela estava com um guarda-chuva na mão. E aquele pastor e os irmãos olharam para ela e falaram assim: ué, mas não está chovendo e você está com esse guarda-chuva? Aí ela virou e disse o seguinte: vocês não irão orar para chover? Eu já estou preparada. Isso é crer. Você precisa demonstrar que crê, porque há pessoas que elas só pedem, mas não creem de fato. Ou seja, elas não provocam a resposta, elas só ficam esperando. O esperar é o terceiro passo. Primeiro você pede, depois você crê, ou seja, você age. Você mostra para Deus que de fato você quer aquilo que você pediu. Se é um filho, você se programa para ter um filho. Se é um carro, você se prepara para ter um carro. Se é alguma outra resposta, você mostra para Deus que crê de fato e de verdade. Lembra do profeta Elias? Ele orou 7 vezes. Na 7ª vez, apareceu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Ele não esperou cair em gotas de chuva. Ele creu. E ele já mandou o servo dele falar para Acabe que viria abundante chuva. Ele mandou o servo dele falar com Acabe, o rei de Israel: olha, vá para o palácio porque vem chuva. Uma chuva torrencial.
Por que Elias fez isso? Porque ele cria no que ele estava pedindo, no que ele estava orando. E há pessoas que elas só pedem, pedir ela pede, mas crer para receber, infelizmente, ela não dá esse segundo passo. E aí ela não recebe a resposta. Bom, e o terceiro passo? Se o primeiro é orar, o segundo é crer, e o terceiro é receber, só que entre o crer e o receber existe o esperar. Esperar, aí você precisa ter fé. Eu vou explicar para você. Bom, o crer, ele me encoraja a agir. E a fé me dá firmeza, segurança para esperar. Se eu peço, eu creio, ou seja, começo a agir de acordo com aquilo que eu pedi para provocar aquela resposta, aquele milagre, e existe um tempo até receber. E nesse tempo eu espero, ou seja, eu manifesto a minha fé. A fé é firmeza, a fé é segurança, é convicção. Aí eu estou esperando, porque eu já pedi, eu já criei, agora eu tenho que esperar. Não vai demorar. Deus não trabalha com o nosso cronos. Deus trabalha no Kairos, o tempo oportuno, é o tempo de Deus. Existe um tempo para tudo, para as respostas de Deus na nossa vida. Você está no processo. Se você pediu e já creu, agora tem que ter fé, ou seja, esperar com firmeza, com confiança, convicção de que aquilo que Deus falou na sua palavra vai acontecer. Se Jesus ensinou esse passo a passo, não tem como dar errado. Não vai falhar com você. Vai acontecer. Pediu de acordo com a vontade de Deus, creu, ou seja, você já está agindo, trabalhando, se preparando, se programando, mostrando para Deus que você não só pediu, mas você está pronto para receber. Agora espere, porque a resposta chegará. E assim você vai acumular vitórias, respostas de Deus para as suas orações. Como eu disse no início, todas as orações Deus ouve, mas Ele só responde aquelas que estão de acordo com a vontade dEle e que seguem o passo a passo que Ele já estabeleceu. Não adianta orar e ficar ansioso, desesperado, não adianta. Você tem que orar e mostrar que crê. O exemplo da menininha, da jovem que estava com guarda-chuva, ele é perfeito. Ele mostra que antes mesmo de pedir, aquela menina já estava manifestando a sua crença. Ela acreditava, na verdade ela foi a única que acreditou. Os outros estavam ali apenas para orar, mas ela estava ali para receber. Essa é a diferença. A diferença de quem recebe para quem não recebe está no crer. Você pede e você recebe, mas antes disso você precisa crer e esperar. O crer você trabalha, o esperar é você acreditar que aquilo que você pediu, aquilo que você fez, vai ter um retorno, vai ter uma resposta. Deus não vai queimar a largada com você. Deus não vai passar a mão na sua cabeça. Deus não vai facilitar, porque Ele já estabeleceu na palavra dEle. São princípios da palavra. Entenda isso, viva isso, guarde isso no seu coração e você obterá muitas respostas de Deus para as suas orações. Fique na paz, que Deus te abençoe.